Olá, irmãos, graça e paz. Estamos chegando hoje no nosso 23º dia da nossa jornada de 40 dias de jejum e oração. Essa jornada que tem sido bênção nas nossas vidas, né? Convido você a não desistir. Vamos chegar juntos até o final dessa campanha, né? Já passamos da metade, então o Espírito Santo vai continuar ministrando aos nossos corações. Temos tido, né, a oportunidade de estar refletindo juntos em temas maravilhosos, passagem ali que, né, temos sido bastante instruídos pelo Espírito Santo através dos irmãos que estão aqui ministrando os estudos e nos momentos que estamos juntos enquanto igreja. Então vamos continuar aí firmes até o final. Você que também tem recebido os nossos vídeos, né, convido também a não desistir. E hoje nós estaremos falando sobre, né, que o tema hoje ele vai estar falando sobre devemos orar porque a oração é a força mais poderosa da terra. Então nós já entramos no capítulo 4 e o capítulo 4 ele vai falar sobre a vida poderosa de oração, né? Então vai falar que um avivamento verdadeiro ele é resultado de uma vida poderosa de oração. Então uma igreja que quer ser avivada, uma igreja que tem buscado o avivamento, né, ela precisa ter uma vida de oração, né? E esse avivamento ele vem através da igreja estar unida no mesmo propósito em oração, né? Então nós já tivemos o primeiro estudo falando do poder da oração. E hoje nós estaremos refletindo, né, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 31, que diz assim: quando terminaram a oração, estremeceu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus, né? Então, esse capítulo aqui de Atos, capítulo 4, 31, que já foi lido, né, pela irmã Beatriz, do 24 ao 31, quando nós começamos a falar do poder da oração. Então, a gente entende que esse capítulo 31 aqui, ele é a resposta do capítulo 24, e no decorrer do nosso estudo nós vamos entender porque ele é a resposta, né? Então, a gente sabe que devemos orar porque a oração, né, ela é indispensável na vida do cristão. Quando a criança ela começa a frequentar a salinha, seja a escola bíblica dominical ou, né, a salinha que tem para as crianças o momento lá do culto, que é um culto na linguagem mais adequada para elas, as tias da salinha elas ensinam, é a coisa básica ali quando a criança ela começa ali a frequentar a salinha. As tias da salinha elas ensinam o quê? Que quando eu leio a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, eu estou, né, ouvindo a voz de Deus. E quando eu estou orando, eu estou falando com Deus. E aí, para eu ter uma intimidade com o Senhor, né, ler a Bíblia e falar com Deus, para eu ter uma comunhão, essas duas coisas elas precisam caminhar junto. Não tem como eu apenas falar com Deus e não examinar as Escrituras. Não tem como eu examinar as Escrituras e não falar com Deus. Então essas duas coisas elas precisam estar ligadas. E é uma das coisas que a gente aprende logo no início da nossa caminhada no Evangelho. Que a oração ela é, né, o nosso momento de intimidade com o Senhor. Então a oração ela é indispensável na vida do cristão, né? O cristão ele não pode ter uma vida sem oração.
Então ela se torna indispensável. E o primeiro ponto aqui, ele vai falar, quando a igreja ora, os crentes são revestidos de poder. A oração, ela produz poder, né? E esse poder aí já foi entendido por nós desde o início da nossa jornada, lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Esse poder nos é concedido, né? Fala lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Né? Esse poder, o Espírito Santo é que nos concede. Então, à medida que eu tenho uma vida de intimidade, uma vida de comunhão, uma vida de oração, o Espírito Santo ele me reveste de poder. E aí, por que eu falei para os irmãos que o versículo 31 é resposta do versículo? Resposta, posso dizer que seria ali o complemento, né, do versículo, né, 24. Então, no versículo 24 de Atos, capítulo 4, diz assim: e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há. Então, os apóstolos ali, eles haviam, a todo momento eles estavam sendo questionados: que poder é esse? Que autoridade espiritual era essa que eles tinham para poder estar ensinando as escrituras, para eles poderem estar operando cura, que foi o caso lá em Atos 3, quando eles curam um homem coxo, né? Então, a todo momento eles eram questionados, né? Que autoridade espiritual era essa? E essa autoridade espiritual era concedida pelo Espírito Santo. E após a soltura dos apóstolos, eles correram para os seus, foram para junto da igreja para orar, né? Então fala que eles estavam unânimes ali, levantando a voz ao Senhor. Eles estavam exaltando a soberania de Deus. E qual foi a consequência da igreja estar reunida orando, da igreja estar reunida no mesmo propósito de oração? Então a consequência foi o versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e a palavra dele. Então eu convido você neste momento para que você possa pedir ao Senhor para que sejamos cheios. Ore ao Senhor para que sejamos cheios do Espírito Santo. Ore ao Senhor para que Ele te dê ousadia para pegar o Evangelho, né? Ore ao Senhor para que Ele te dê entendimento, te dê força, né? E quando a gente pede ao Senhor para a gente ser cheio do Espírito Santo, Ele nos esvazia de nós mesmos e dá o direcionamento, o que Ele quer na nossa caminhada cristã, né? Então nós, enquanto igreja, precisamos buscar ao Senhor a todo instante em oração. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença neste momento. Queremos agradecer, ó Deus, pela oportunidade, ó Deus, que temos tido, ó Deus, de examinar as Suas Escrituras. Queremos agradecer pela oportunidade, por tudo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração através de cada estudo, porque tem sido algo maravilhoso, temos aprendido muito, ó Deus, e que venhamos, ó Deus, não apenas desejar ser cheios do Espírito Santo apenas nesse período de 40 dias de jejum e oração, mas que esse seja o desejo do nosso coração a todo instante, ao longo da nossa caminhada cristã, que venhamos buscar ao Senhor a todo instante. Pai, perdoa, Deus, as nossas falhas, que nós não venhamos de modo algum negligenciar, Deus, a nossa vida de oração, vida de busca, de intimidade.
Continua, Senhor, derramando poder sobre a vida de cada membro da nossa igreja. Abençoe aqueles que têm participado, que não são membros da nossa igreja, mas também têm participado conosco, que eles possam, ó Deus, ter os olhos abertos, ó Deus, se ainda não conhece a Jesus Cristo, e que no momento oportuno possam estar aceitando o Senhor como o único e suficiente Salvador. Deus, continue nos fortalecendo para que possamos concluir, chegar até o final dessa jornada de 40 dias de jejum e oração. Muito obrigada, Senhor, por tudo que tens feito. Fica conosco, continue ministrando aos nossos corações através de cada estudo. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.